Alguna vez te has detenido em la quietude de tu mente y te has perguntado: que significa realmente ser livre? Mover-se, pensar y vivir sem restrições, is eso possível? Imagina uma vida livre de medo, dúvidas, expectativas sociais ou circunstâncias. Uma vida em la que cada acción, pensamento y elección emerge unicamente de tu essência, sem ser tocada por la influência ou la limitação. Agora pergunte-se: está a liberdade absoluta uma realidade ou é uma ilusão? Somos alguma vez completamente livres ou estamos sempre sujeitos a las leis de la natureza, las expectativas de la sociedade, las cadenas de nuestra propia mente ou los hilos invisíveis del destino? Hoy nos embarcamos em uma exploração de los rincones mais profundos de la experiencia humana, viagem para compreender que é realmente la liberdade y se alguma vez pode ser absoluta. La questão de la liberdade absoluta no solo filosófica é profundamente prática. Compreender la natureza y los limites de la liberdade toca todos os aspectos de nuestras vidas. Las decisões que tomamos, los riesgos que assumimos y la forma em que navegamos por el mundo. Durante siglos, pensadores, místicos y buscadores espirituales han lidiado com esta pergunta. Los filósofos reflexionam sobre se a liberdade existe em sentido absoluto ou solo como estado relativo. Los psicólogos examinam como nuestros pensamentos, creencias y condicionamentos dão forma a los limites de nuestra liberdade percebida. Las tradições espirituales exploram a liberdade como liberação del apego, el deseo y el ego. Por que nos importa hoje? Porque a búsqueda de la liberdade não se trata simplesmente de escapar de las restrições. Se trata de despertar a nuestro máximo potencial, vivir conscientemente y entrar em uma vida que resuene com autenticidade, propósito y significado. Comencemos por definir a liberdade. Que significa ser livre? É a ausência de controle externo, como leis, regras ou expectativas sociais. Ou é a ausência de restrições internas, medos, crenças limitantes y apegos. La liberdade absoluta implica autonomia completa, autodeterminação completa y domínio completo sobre todas as influências, tanto externas como internas. Sugiere que nada pode dictar suas eleições, moldear seus pensamentos ou dirigir sua vida em contra de sua vontade. Pero aqui radica a paradoxa. Como humanos, existimos dentro de uma rede de condições. Nuestros cuerpos, mentes, relações, sociedade, cultura y las mismas leis del universo. Estas condições configuram o contexto em el que opera a liberdade. Em el momento em que reconhecemos que estamos influenciados por factores externos, vemos que a liberdade absoluta pode não ser alcançável em sentido literal. Sin embargo, dentro de estas limitações, a liberdade segue sendo profundamente real, como a liberdade de responder, elegir y actuar conscientemente dentro de las circunstâncias que nos rodeiam. Externamente, a liberdade sempre está influenciada por las circunstâncias. Las normas sociales, los sistemas políticos, las condições econômicas y los acontecimentos históricos dão forma a los limites dentro de los quais operamos. Incluso em sociedades que celebram a liberdade, estamos influenciados por la cultura, las expectativas y las regras invisíveis que rigem o comportamento. Considere a ideia de liberdade de eleição. Pode elegir uma carreira, uma pareja ou estilo de vida, pero estas eleições existem dentro de marco determinado por las circunstâncias, oportunidade, recursos, conexões sociais y tempo.
La liberdade absoluta, la capacidade de actuar sem restrições, pode permanecer inalcançável para sempre. Sin embargo, reconhecer estas limitações externas no diminui o poder de la liberdade. La consciência de los limites nos permite navegar-los conscientemente. La verdadeira liberação a menudo surge no de escapar de los limites, sino de dominar nuestra resposta a elos, de criar agência dentro del campo de influência. Se las restrições externas são lado de la equação, las restrições internas formam o outro. O medo, la dúvida, o desejo, o apego los patrones de pensamento condicionados criam cadenas invisíveis à la vista pero poderosas em seu controle. A menudo, las maiores limitações à la liberdade existem dentro de la mente mesma. Las tradições espirituales em todo o mundo apuntam à origem interna de la esclavitud. O budismo habla de la liberação del desejo o apego. O cristianismo místico enfatiza la liberdade del ego o medo. La psicologia moderna explora como os patrones creencias subconscientes dão forma à percepção o comportamento. La liberdade, por lo tanto, é tanto viagem interno como este. Quanto mais cultivamos la consciência, la atenção plena o domínio de nuestro paisagem interno, mas nos acercamos a uma forma de liberdade profunda, duradeira transformadora. La liberdade absoluta, incluso se teoricamente possível, conleva imenso peso de responsabilidade. El poder de actuar sem limitações é inseparável del deber de actuar sabia, ética conscientemente. La verdadeira liberdade nunca é egoísta, requiere compreensão, empatia alineação com la verdade. Imagina uma vida em la que cada eleição é totalmente autônoma. Sem disciplina, consciência ou base ética, essa liberdade pode convertir-se facilmente em caos, autodestructivo dañino para os demás. Por lo tanto, la búsqueda de la liberdade é inseparável del cultivo de la sabedoria, la integridade o propósito. La liberdade não é simplesmente o direito a actuar, é la responsabilidade de elegir conscientemente, navegar por la vida com claridade, superar os patrones impulsivos reactivos. Em este sentido, la liberdade la responsabilidade são socios inseparáveis, que nos guiam hacia la autenticidade o empoderamento. Então, se la liberdade absoluta pode ser inalcançável, como cultivamos uma liberdade mais profunda significativa em nossas vidas? 1. Consciência de la influência. Reconozca las fuerzas que dão forma a sua vida, sociais, ambientales e internas. La consciência é o primeiro passo hacia la maestria. 2. Elección consciente. Pratique la toma de decisões deliberada. Haz uma pausa antes de actuar. Reflexiona sobre tus motivações. Elige-no por hábito, sino por intenção. 3. Desapego de los resultados. Acepta-lo que não se pode cambiar. Libera o apego a los resultados concentra-te em el processo de ação consciente. 4. Domínio de uno mesmo. Cultive la inteligência emocional, la atenção plena la autodisciplina. La liberdade é impossível sem domínio interno. 5. Alineação com o propósito. Ancle suas ações em sentido mais profundo de significado. La verdadeira liberdade surge quando a eleição se alinea com os valores la visão. Através de estes passos, nos acercamos a uma liberdade que é real, profunda transformadora, uma liberdade que transcende as circunstâncias las limitações internas, incluso se a liberdade absoluta e ilimitada segue sendo ideal. Agora quero perguntar-te, que tão livre te sientes em tu própria vida?
Que cadenas, visíveis ou invisíveis, influem em suas eleições, pensamentos y acciones. Comparta suas reflexões em los comentários a continuação. Suas ideias podem inspirar a outros a despertar a la liberdade que é possível, incluso dentro de las limitações. Para explorar mais a fundo estas ideias y receber orientação, ideias y práticas para cultivar la liberdade consciente, suscríbase a mi boletim. Cada semana profundizamos em los mistérios del potencial humano, la consciência y é o viaje hacia la liberação. La liberdade absoluta, em el sentido literal, pode permanecer fuera del alcance de qualquer ser humano. Sin embargo, la liberdade, em sua forma mais elevada y significativa, não é estado externo, sino uma realidade interna. É a liberdade de responder conscientemente, de superar las circunstâncias, de dominar la mente y de alinear la acción com el propósito. El viaje hacia la liberdade é caminho sagrado, uma prática de consciência, eleição y responsabilidade por vida. É o reconhecimento de que, se bem é possível que nunca estemos livres de toda influência, sempre podemos ser livres em como respondemos, como crescemos y como damos forma à essência de nossas vidas. Abraça este viaje. Busca a liberdade não como ideal lejano, sino como uma prática viva. Acerca-te a cada momento com consciência, coragem e intenção. Ao hacerlo, despiertas a uma liberdade que transciende as limitações, transforma a experiência y revela o potencial ilimitado dentro de ti.